Olá, pessoal. Vamos hoje ver a nossa aula número 6. Nós vamos tratar um pouco das gimnospermas. Ah, Se vocês escutaram uns barulhos bizarros, é porque tem uns gatos aqui brigando. Mas, se tudo correr bem, nada vai acontecer. Vamos ver o que acontece nos próximos minutos. Então, voltando ao assunto da nossa aula de fato, a gente vai trabalhar hoje com as gimnospermas, que são as plantas com sementes nuas, né? Então, ao contrário do que nós vimos nas últimas aulas, que nós estudamos diferentes grupos de angiospermas, plantas que possuem suas sementes enclausuradas dentro de frutos. Hoje nós vamos ver plantas que não apresentam frutos, não apresentam ovário, mas têm as suas sementes e os seus óvulos expostos ao ambiente, né? E esse é o caso das gimnospermas. Então aqui a gente tem um exemplo de ah, um conjunto de óvulos e também de sementes de um guineto, né? Então os óvulos aqui mais amarelos, jovens, depois que eles são fertilizados, se transformam nessas sementes. Até parecem frutos, mas não são. Então, só relembrando, né, o que é um óvulo, é importante a gente fazer isso porque os óvulos das gimnospermas também são diferentes dos óvulos das angiospermas que nós vimos em alguns pontos. Então, aqui eles não deixam de ser um esporângio feminino, que vai conter apenas um esporo dentro dele, e que está enclausurado dentro de um tegumento do esporófito. Então, o esporófito produz esse esporângio, que é o tecido que vai gerar esporos, com apenas um esporo dentro dele. Os termos mega aqui são utilizados para as estruturas femininas das plantas, então megásporo é o esporo feminino, megasporângio é o esporângio feminino. Esse esporângio feminino vai estar circundado por um tecido do esporófito que tem uma abertura no ápice, que é a micrópila. Então, aqui já é uma primeira diferença com o óvulo das angiospermas, que apresentava duas camadas de tecido, Então, nós tínhamos dois tegumentos, aqui no óvulo das gimnospermas, apenas um. E esse megásporo, que está produzido por esse megasporângio, circundado por um tecido, vai dar origem a um gametófito. Então, esse gametófito feminino se desenvolve dentro do esporângio feminino. Nesse exemplo aqui, nós não temos o tegumento aparecendo, temos apenas o esporângio feminino. Tinha um esporo dentro dele, dentro da parede desse esporo se desenvolveu o gameta feminino. Esse gameta feminino, quando for se maturar sexualmente, vai produzir arquegônios. Então, são as estruturas que vão portar os gametas femininos dentro delas. Mais uma diferença aqui com o óvulo das angiospermas, que não possui arquegônios. O gametófito feminino das gimnospermas é bem desenvolvido, multicelular, tem muitas células, inúmeras células aqui, milhões de células. A gente viu os gametófitos femininos das angiospermas tinham apenas 7 células e não tinham arquegônios, que são esses gametângios aqui que tem os gametas dentro. Já os óvulos das gimnospermas têm gametófitos desenvolvidos e arquegônios nesses gametófitos. Então aqui, se a gente tem uma visão geral, desculpa esse corte aqui, saiu aqui, mas dá para a gente ver perfeitamente aqui a micrópila com o tegumento, e esse tegumento envolvendo um esporângio que vai ter o gametófito dentro dele com esses arquegônios. E aqui, diferentemente das angiospermas, esse óvulo está exposto para o exterior, com a micrópila exposta para o exterior. E as micrópilas dos óvulos das angiospermas produzem aqui uma gota de polinização. E essa gota de polinização é que é responsável por capturar o grão de pólen que muitas vezes está sendo disperso através do ar. Então, a polinização em gimnospermas geralmente é dependente do vento. O pólen sai, é liberado no ambiente e, através da ação do vento, vai chegar nessas gotas que são exudadas de dentro da micrópila. Então, o próprio óvulo libera essa gota, os grãos de pólen vão se acumular nessas gotas e depois ela vai ser sugada para dentro do óvulo, levando o pólen consigo. Isso é interessante, esse pólen vai se depositar dentro de uma câmara específica dentro do óvulo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, só lembrando, nas gimnospermas nós também vemos os grãos de pólen, como eu acabei de falar. Eles não são tão reduzidos quanto em angiospermas, que tem duas células, geralmente,
pode ter mais de 2 células num grão de pólen de gimnospermas, isso varia dependendo do grupo, mas eles são essas estruturas, esses gametófitos masculinos que vão estar dentro da parede dos esporos, né? Então, o esporo masculino, que é produzido nos esporângios masculinos, sofre mitose, sem que esse gametófito seja disperso para o ambiente. O gametófito dentro da parede do esporo forma essa célula dentro do esporo forma esse gametófito que fica enclausurado na parede do esporo e é multicelular. Aqui a gente tem um exemplo de um gametófito de pinheiro, né? Ele tem até essas alas aqui que ajudam então esses grãos de pólen a serem dispersos pelo vento. E de igual modo ao que nós vimos anteriormente, o grão de pólen, o gametófito masculino, se matura sexualmente quando ele produz um tubo polínico. Esse tubo polínico vai se alongar e vai ser responsável por liberar os gametas, e esse grão de pólen vai se amadurecer depois que ele já está dentro do óvulo. Então, diferentemente das angiospermas, que tem um estilete com um estigma no ápice que recebe os grãos de pólen e o tubo polínico cresce através do estigma, que os óvulos estão expostos e o grão de pólen de fato entra dentro do óvulo. Quem chega aos óvulos nas angiospermas é apenas o tubo polínico. Aqui não, o grão de pólen entra dentro do óvulo, o tubo polínico vai crescer dentro do óvulo. E é isso que acontece. Aqui a gente tem um corte longitudinal de um óvulo de uma cicas, que é um dos membros aí das gimnospermas. Então, aqui no ápice nós temos um tegumento, né? Então, eles têm várias camadas, uma camada mais externas, medianas, com diferenças de densidade, de tipos de celulares e deposição de substâncias. Tecido bem complexo o tegumento. A micrópila, que é esse orifício por onde o grão de pólen vai entrar. Aqui a gota de polinização vai trazer esses pólenes através da micrópila e vai depositar eles nessa câmara, que é a denominada câmara polínica. Ela vai acumular os grãos de pólen. O pólen vai maturar, produzir um polínico que vai crescer através desse tecido aqui, que é um tecido referente ao esporângio, né? Também chamado de nucelo. No caso das gimnospermas, o esporângio ele vai ser um tecido de reserva para os gametófitos. Então, o esporângio, o gametófito vai se alimentar do próprio megaesporângio e mais para frente o gametófito feminino vai servir de alimento para os embriões que vão ser formados. Mas os grãos de pólen que foram depositados aqui na câmara polínica crescem através do megaesporângio e vão liberar os grãos de pólen, os gametas dentro de uma outra câmara que está entre o gametófito e o esporângio. Essa que a gente chama de câmara arquegonial. Por quê? Ela é onde vão estar localizados os ápices dos arquegônios. Então, os gametas masculinos, que são gametas móveis, que têm flagelos ou cílios, eles vão ser liberados nessa câmara, que é preenchida por um líquido, e aqui eles vão se deslocar até os arquegônios para fecundar os gametas femininos. Tá? Então, o grão de pólen entra pela micrópila, chega aqui à câmara polínica, onde os tubos polínicos vão se desenvolver através dos esporângios, chegando até a câmara polínica, até a câmara arquegonial, onde são liberados os gametas masculinos para fecundar os arquegônios, fecundar os gametas femininos que estão dentro dos arquegônios. Outra característica das gimnospermas é a presença de um eustelo, ou seja, um cilindro vascular primário que é desenvolvido durante o crescimento primário, que apresenta feixes independentes dispostos concentricamente. Esses feixes de floema primário e secundário. Então, aqui nesse esquema, a gente tem um corte transversal de um caule primário e cada uma desses conjuntos é um feixe de xilema e floema primário imersos numa matriz de parênquima. Aqui a gente tem um exemplo numa planta que não é uma gimnosperma, né? Um Helianthus é uma angiosperma, mas essa característica é compartilhada entre as gimnos e as angiospermas, tá? Com os feixes aqui com xilema, floema, distribuídos ao longo dessa matriz de parênquima concentricamente.
E aqui um exemplo de como isso se organiza tridimensionalmente, né. Então a gente tem esse eustelo, que é o estelo nada mais do que o cilindro vascular primário, e o eustelo é um tipo de estelo em que os feixes são independentes. Além disso, as gimnospermas também apresentam crescimento secundário, mediado através do meristema lateral, que é o câmbio vascular. Então, o câmbio vascular é esse tecido concêntrico que vai se originar entre o xilema e floema nos feixes primários e vai produzir xilema secundário internamente a ele e floema primário, secundário externamente a ele, certo? Gerando, então, o que a gente conhece como madeira, né? Então, o crescimento secundário dá origem a floema secundário, xilema secundário, que é a madeira, e também a um suber, através da presença de um outro tecido meristemático mais na periferia, que é o felogênio. É importante lembrar que o xilema secundário das gimnospermas ele é formado principalmente por traqueídes. Então, nessas plantas não ocorrem elementos de vaso, como nós vimos para as angiospermas, que são essas células que têm um ápice aberto, né? Pode ter placas de perfuração ou placas compostas ou simples que facilitam um fluxo mais rápido, mais eficiente da água. Aqui não, aqui a gente tem apenas traqueídes, que não tem esses orifícios nos ápices, e a água é conduzida através dessas perfurações, que são laterais. Os traqueídes são menos eficientes na condução de água, mas eles também são, ao mesmo tempo, e por outro lado, são mais eficientes para manter a coluna d'água. Então, se existe um entupimento de um traqueíde, a coluna d'água não é interrompida, enquanto nos vasos isso acontece, né? Como eles estão organizados todos um em cima do outro, formando essa tubulação aqui, que permite um fluxo super rápido. Se um desses sofre algum tipo de problema, um dano mecânico ou um dano químico, uma invasão de uma praga, tanto faz, ele vai interromper essa linha da coluna d'água, né? Isso não acontece com os traqueídeos das gimnospermas. Vamos olhar então agora um pouco da diversidade dessas plantas, que tem as sementes nuas, tem crescimento secundário, com xilema secundário principalmente formado por traqueídeos, e que não tem frutos, né? Não tem flores também. Dentro de Cicadófita, a gente tem essas plantas que apresentam folhas compostas, são as únicas gimnospermas que têm folhas compostas, então nós temos aqui um eixo central com vários folíolos, então isso aqui é uma folha, não é uma folha, cada uma dessas projeções não é uma folha simples, mas isso daqui é uma folha composta. Geralmente elas, no caso da família Cicadácea, que nós vamos ver a seguir, tem essas folhas aglomeradas no ápice desses caules bem robustos. Outra característica típica das cicadófitas é a vernação circinada. Vernação é a maneira como a folha se desenrola durante o desenvolvimento. E circinada é quando ela está. Desculpa, vernação é a maneira como a folha se expande ao longo do seu desenvolvimento. E vernação circinada é quando ela está enrolada e vai se desenrolando, formando a folha madura. Olhando então para a primeira família aqui dentro de Cicadófita, nós vamos ver Cicadácea, que é a família que dá o nome a este grupo. Nesta família, as plantas apresentam sexos separados, então nós temos indivíduos masculinos, indivíduos femininos. É super fácil de identificar eles quando eles estão reprodutivos, mas não tão simples quando eles estão vegetativos. Essas plantas são bem parecidas. Então, no caso das plantas masculinas, nós temos aqui no ápice delas, no momento da reprodução, a formação de um estróbilo. Um estróbilo, ele é nada mais do que um eixo que porta folhas modificadas, que são folhas férteis, né, ao longo desse eixo, que são os esporofilos. No caso aqui do estróbilo masculino, a gente vai ter esporofilos que vão produzir células reprodutivas masculinas. E olha, como a gente já viu anteriormente, dá para identificar que essas estruturas estão distribuídas espiraladamente ao longo desse eixo central, né? Se a gente olha para essas diagonais aqui, a gente entende, consegue observar facilmente que essas folhas modificadas, esses esporofilos, estão distribuídos espiraladamente ao longo do eixo central do estróbilo masculino das cicadáceas.
Esse estróbilo é masculino porque ele possui esporângios, são essas bolsinhas aqui que já estão abertas, que vão produzir esporos masculinos. No caso das cicadáceas, que são gimnospermas, esses esporos masculinos, né, dão origem aos grãos de pólen. Então, quando esses esporângios se abrem, eles liberam ao ambiente os grãos de pólen, que são os gametófitos masculinos jovens que se originaram a partir dos esporos produzidos nesses esporângios. Então, só recapitulando, na estrutura masculina de reprodução nas cicadáceas, é um estróbilo, que é um eixo que porta folhas modificadas, os esporofilos, modificados para a reprodução. E eles exercem essa função através dos seus esporângios, que produzem grãos de pólen e vão ser liberados ao ambiente. As plantas femininas, por outro lado, em cicadáceas, não apresentam estróbilos, elas apresentam folhas, apenas as folhas modificadas para a reprodução. Então, tem apenas os esporofilos que se formam no ápice da planta aqui. Depois que esses esporofilos fazem a função reprodutiva, o meristema apical dessas plantas volta a produzir novas folhas. E no caso das plantas femininas, os esporofilos não vão ter esporângios, mas vão ter óvulos. São essas estruturas que vão ter os esporângios dentro delas, né? Então, a parte mais externa dos óvulos é um tegumento, é um tecido do próprio esporófito, originado a partir da própria folha. Então, esses aqui a gente tem um esporofilo, dá para ver como ele tem uma similaridade com uma folha composta da cica, a gente tem um eixo central com essas projeções laterais, e na base a gente tem esses óvulos distribuídos na base dessas folhas. Aqui uma outra espécie de cicas em que fica mais fácil de entender a morfologia dos esporofilos. Tem esse eixo no ápice, esse ápice mais alargado, similar às folhas dessas plantas, e os óvulos distribuídos ao longo da base. Aqui no ápice é possível ver a micrópila de cada um desses óvulos. Ops, tirou um pau aqui, mas essa imagem estava aqui para mostrar para vocês os gametas masculinos destas plantas. Os gametas dessicadáceas têm inúmeros cílios organizados espiraladamente, que são os que vão ajudar eles a se deslocar dentro da câmara arquegonial e chegar nos arquegônios e fecundar os gametas femininos. O único gênero que nós temos dentro de cicadácea é o gênero Cicas. A gente tem cerca de 100 espécies dentro desse gênero, mas nenhuma delas ocorre no Brasil, exceto cultivada para ornamentação. Uma segunda família que nós vamos ver em cicadáceas é as Amiácea. No caso das Amiáceas, elas se diferenciam bastante das cicadáceas por possuírem estróbilos femininos. As estruturas reprodutivas masculinas são similares às de cicadáceas, também são organizadas em estróbilos masculinos, e as estruturas femininas agora vão estar distribuídas ao longo desses eixos. Nós vamos ter os esporofilos, cada um desses gominhos aqui é um esporofilo, com óvulos no interior dele. Então, quando a gente olha, arranca um gomo desses e olha lateralmente, a gente vai ver são esses esporofilos aqui, essas folhas modificadas, portando os óvulos. Então, a micrópila fica aqui nesta região dos óvulos, voltada para o interior. Então, aqui estava o eixo central do estróbilo e as micrópilas estão nessa região, voltadas para o interior do estróbilo. Notem que essas sementes já estão, aqui nós já temos as sementes amadurecidas, Esse tom avermelhado é mais comum nas sementes quando elas estão já estão maduras. Em Zâmia nós temos 10 gêneros e muitas espécies, mais de 200 espécies. Essas plantas ocorrem no Brasil, principalmente na região amazônica. Nós temos 6 espécies no Brasil que ocorrem tanto na Amazônia quanto no Cerrado, mas cerrados em áreas do norte do Brasil. A gente não vai encontrar essas plantas nas áreas centrais do Cerrado, mas no centro do país. O segundo grupo que nós vamos ver dentro das gimnospermas é a Ginkgofta. É um grupo que inclui apenas uma única família, com um único gênero e uma única espécie, que é o Ginkgo biloba. Essa planta que é originária da China. Ela não ocorre em nenhum outro lugar do mundo, a não ser na China, e exceto quando é cultivada para ornamentação. Então é muito comum em áreas do hemisfério norte,
os ginkgos serem cultivados, da beleza das folhas. No outono elas ficam super alaranjadas, amareladas primeiro, depois alaranjadas, caem, super legal. Porém, é meio complicado porque as sementes dessas plantas, quando amadurecem, são super fedorentas, são horríveis. Então, assim, se você der um erro de ter muitas plantas femininas, os sexos são separados nessa família também, a coisa fica feia. Uma característica muito legal das ginkgoáceas é a presença dessa folha que é flabeliforme, ou seja, em forma de leque, né? Então nós temos o pecíolo da folha e o limbo aqui formando esse leque que tem essa leve esse ápice que é retuso, né? Ele tem esse adenteamento aqui no ápice dessas folhas. Outra característica peculiar é a presença de um estróbilo feminino extremamente reduzido. Então, notem nessa imagem, a gente tem aqui um estróbilo feminino, tem apenas um eixo e no ápice, dois óvulos. No ápice desses óvulos, nós podemos ver aqui as gotas de polinização responsáveis por capturar o pólen que é produzido pelos estróbilos masculinos. Curiosamente, os estróbilos masculinos também aparecem aos pares, mas em maior quantidade ao longo do eixo do estróbilo masculino. Nós temos aqui esses esporângios aos pares, desculpa, não os estróbilos aos pares, nós temos um estróbilo com vários esporângios e eles estão distribuídos aos pares. O ginkgo biloba ele é uma planta extremamente utilizada, principalmente como um fitoterápico, para a melhoria da memória. Então, é muito comum aí as pessoas mais velhas tomarem extrato de ginkgo biloba para ajudar na preservação da memória. E é interessante porque esse fitoterápico ele é um fitoterápico que ele tem realmente uma atividade de melhoria da memória das pessoas idosas, mas ele não funciona para pessoas mais jovens. Então, se você quiser tomar ginkgo biloba achando que isso vai te ajudar na sua vida, esquece. Para de fazer outras coisas que estão comprometendo a sua memória, que é mais fácil. Ou essas plantas não resolvem problemas de memória em pessoas jovens, curiosamente. Então a gente vai entrar no grupo mais diverso das gimnospermas, que são as pinófitas. É o grupo que inclui os pinheiros, ciprestes, araucárias e aqui no exemplo dessa imagem as sequoias gigantes também. Essas árvores que atingem mais de 100 metros, vivem mais de 2, 3 mil anos, distribuição super restrita, mas muito bonitas. As pinófitas, como as demais gimnospermas, apresentam estróbilos masculinos, ou seja, eixos que são portar folhas modificadas que vão produzir os grãos de pólen. Né? Então aqui nós temos uma micrografia muito interessante, tem esse eixo do estróbilo aqui nessa região. Aqui nós temos um esporofilo com esses esporângios masculinos. Da mesma maneira que eu falei no início da aula, o termo mega é utilizado para as estruturas femininas. No caso das estruturas masculinas, a gente usa o termo micro, né? Microesporofilo, porque vai produzir esses esporos pequenininhos, os micrósporos, que dão origem aos grãos de pólen. Notem que os esporângios aqui eles se encontram na face inferior dessas folhas. Né? Então, o eixo aqui, as folhas modificadas portando os esporângios com os grãos de pólen. Um típico estróbilo de uma gimnosperma. Entretanto, as pinófitas também são conhecidas como coníferas, e isso por causa do estróbilo feminino não ser, na verdade, um estróbilo. Né? Então, a estrutura de reprodução feminina nessas plantas é um cone, que é o que dá também o nome a elas, o nome coníferas. Esse cone ele apresenta um eixo central ao longo do qual a gente vai ver essas escamas ovolíferas. Né? Então, essas estruturas aqui numa pinha, essa pinha de Natal aqui, não são esporofilos, são escamas ovolíferas, escamas que portam os óvulos. Então, na axila de cada uma dessas escamas, nós vamos ver óvulos. Então, aqui um corte transversal de um cone, só uma parte desse corte, mostrando como ele está organizado. Nessa região aqui, a gente estaria vendo o eixo central desse cone. Nós temos uma bráctea. Na axila dessa bráctea, uma escama ovolífera que vai ter o óvulo na sua base, com a micrópila voltada para o interior aqui na região
do eixo onde vão estar inseridas as brácteas e as escamas ovolíferas. Por que que a gente sabe que isso aqui, então, não é uma folha modificada? Geralmente folhas, ah, as brácteas são folhas modificadas. E na axila dessas brácteas nós temos geralmente uma gema axilar que dá origem a um ramo. Ah, então as escamas ovolíferas, são as estruturas que portam os óvulos, na verdade elas são similares a ramos e não a folhas modificadas. Aqui nessa foto dá para ver bem o que está acontecendo aqui, né? Então cada uma dessas projeçõezinhas menores são brácteas que vão ter essas escamas ovolíferas na axila delas. E é o que a gente pode ver, a gente entende isso melhor quando a gente olha para o registro fóssil, né? Então tem várias espécies fósseis que dá para ver estruturas intermediárias entre o que nós vemos nas pinófitas atualmente, nas coníferas viventes e nas coníferas extintas. Então nós tínhamos esse cone aqui, que era um estróbilo composto, que tinha uma bráctea e um sistema de ramos super reduzido, com poucos óvulos. Né? Aqui no caso 3 óvulos ou com só um óvulo, e mais que a gente observa nas coníferas viventes é exatamente esse caso em que a gente tem uma bráctea, uma escama com apenas um óvulo. Então a escama ovolífera ela é como se fosse um ramo extremamente reduzido, um ramo que não se desenvolve e ele porta um óvulo, que é o que dá origem às sementes dessas plantas. E no caso das coníferas, essas sementes são aladas. Então, além de serem polinizadas pelo vento, a dispersão das sementes das coníferas também se dá pelo vento. A gente tem aqui na base a semente ou o núcleo seminífero, que é a região onde vai estar o embrião, e essa expansão formando essa ala aqui, que ajuda com que essas sementes sejam dispersas pelo vento para longe da planta mãe. Nós vamos olhar agora uma outra característica muito interessante de pinófitas, que faz elas serem diferentes das demais gimnospermas, e é o fato de que elas não têm gametas móveis. Né? Então, o tubo polínico, quando se desenvolve a partir da câmara polínica, não vai liberar gametas numa câmara arquegonial. Ao invés disso, os tubos polínicos vão se dirigir diretamente ao gametófito feminino e fecundar os gametas femininos diretamente. Ou seja, ocorre sifonogamia, que é quando o tubo polínico leva os gametas masculinos até os gametas femininos diretamente. Algo que a gente vê também nas angiospermas. Então, a gente pode dar uma olhada aqui no que está acontecendo com o ciclo de vida dessas plantas, né? Então, aproveitando que a gente já viu a ocorrência de sifonogamia, a gente tem aqui um óvulo com uma micrópila, uma câmara polínica, chegou aqui um grão de pólen, se desenvolveu, formou seu tubo polínico, tem aqui células que vão dar origem aos gametas masculinos. Esse tubo polínico vai se alongar através do esporângio, chegando até o gametófito e as células reprodutivas femininas, fecundando elas e dando origem aos zigotos. Esses zigotos vão se desenvolver em embriões, né, que podem ter vários cotilédones, e esses embriões vão estar ali dentro da semente dessas plantas, né, que tem um tegumento, uma testa formada pelo tegumento, que é o tegumento do óvulo. A gente tem aqui o gametófito feminino, que vai servir de reserva para o desenvolvimento desse embrião. Então, quando o embrião germina, quando a semente germina, o embrião vai se alimentar do tecido do gametófito, levando à formação de uma plântula, que vai dar origem a uma nova, no caso aqui, um novo pinheiro, uma nova conífera, um esporófito adulto. Esse esporófito vai ter cones femininos, com suas brácteas e escamas ovolíferas e portando os óvulos, e estróbilos masculinos, com microsporofilos que produzem grãos de pólen. Os grãos de pólen são liberados no ambiente, vão chegar até
os óvulos que estão nas escamas ovolíferas, fechando o ciclo dessas plantas. Olhando agora um pouco para a diversidade das pinófitas, a gente vai ver a família Pinaceae, que é a família dos pinheiros propriamente ditos, né? Então, o gênero Pinus é o que está dentro de Pinaceae, que dá origem ao nome desta família. Uma principal característica de Pinaceae é a presença dessas folhas em forma de agulhas. Então, quando a gente olha para essas unidades aqui, que a gente pega no chão, a gente quando está debaixo de um pinheiro, isso na verdade não é uma única folha, mas nós temos 3 folhas num ramo super curto, chamado também de braquiblasto, né? Então, os pinheiros têm essas folhas aciculares ou em formato de agulha, nesses ramos super curtos que vão portar apenas 3 ou 4 folhas. A gente tem no Brasil 7 espécies de pinos, elas ocorrem tanto no Cerrado quanto na Mata Atlântica, principalmente na região sudeste e sul do Brasil. Então, uma característica muito típica das gimnospermas de maneira geral, principalmente das coníferas, que é a presença delas nas regiões de latitudes mais altas, né? Então, elas estão em regiões mais temperadas do globo, chegam até a ser dominantes nessas regiões. Uma outra família dentro das coníferas é a Araucariácea. Tem 3 gêneros, um deles o gênero Araucária, que inclui a Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná, essa espécie que foi ameaçada por muitos anos, continua ameaçada, mas já protegida e menos explorada na natureza. Né? Uma característica interessante dessa família é a presença de 2 a 4 cotilédones. Então é bem comum encontrar 2 cotilédones nas araucárias. A gente viu para as angiospermas ali que é dominante dentro de angiospermas a presença de 2 cotilédones, exceto nas monocotiledôneas que tem apenas um cotilédone. Então, 2 cotilédones não ocorrem apenas nas angiospermas, mas podem ocorrer dentro das araucárias também, por exemplo. Em pinheiros, que nós acabamos de ver, é comum ver muito mais, né? A gente tem 10, 12, 16 cotilédones, dependendo da espécie. Então, aqui no Brasil, a única espécie de araucariácea que nós temos é o pinheiro do Paraná, que tem uma característica peculiar, em que a semente ela inclui a escama ovolífera e a bráctea. Então, aqui a gente tem o cone da araucária e você não consegue identificar escamas e brácteas, porque as estruturas estão fundidas, formando o pinhão. A gente pode aproveitar, na verdade, não está ainda na época do pinhão, né? Mas daqui a alguns meses sugiro que vocês, não estiverem comendo pinhão, façam um corte longitudinal nele. Né? Então você vai conseguir entender todas as estruturas de um óvulo de uma araucária. Então a gente vai ter essa parte mais externa, que é essa parte da casca, é a escama ovolífera com a bráctea fundida. A parte que é a mais densa do pinhão é o gametófito feminino. E aquele filete que está dentro do pinhão, não é nada mais, nada menos do que o próprio embrião. Se você fizer esse corte, parar para olhar para esse filete que tem dentro, que é o embrião, você vai conseguir ver no ápice dele 2 folhinhas, que são os 2 cotilédones bem diminutos desta espécie. Então, aqui no Brasil, essas plantas ocorrem também na área sudeste e sul, principalmente no sul, e na Mata Atlântica, onde elas até dão o nome de uma formação vegetal, que é a floresta de araucária. Então, são essas florestas umbrófilas que apresentam, semidecidas, que apresentam uma grande quantidade de indivíduos dessa espécie. Uma das últimas famílias que nós vamos ver é Podocarpacea, uma outra família de coníferas, muito peculiar, porque apresenta esse receptáculo carnoso. Então aqui nós temos um óvulo, na base desse óvulo existe esse receptáculo, que é o que está portando o óvulo no ápice dele, e quando esses óvulos estão maduros, o receptáculo se alarga, fica vermelho e ele auxilia na dispersão dessas sementes pelas aves. Elas vêm comer esses receptáculos, ingerem as sementes e depois dispersam elas por aí. E dispersam bem, né? Então, Podocarpus talvez seja o gênero de coníferas que tem maior representatividade dentro do Brasil, inclusive com 2 espécies endêmicas. Por fim, nós vamos olhar para a ordem Guinetalis,
que inclui apenas a família Guinetaceae, né, não Ventaceae, tem um erro aqui, inverte esse N com esse E, a família Guinetaceae, uma família de plantas muito peculiar porque apresentam vasos porosos, então os vasos dessas plantas são relativamente parecidos com o das angiospermas e também pólens estriados, uma característica típica aí das guinetales. Além disso, elas têm outras características que fazem com que elas sejam mais parecidas com as angiospermas, por exemplo, a presença dessas folhas simples que ocorrem aos pares. Né? Qualquer pessoa que não conhece diversidade de plantas olharia para isso aqui e acharia que é uma planta com flor, ou que não conhece diversidade de gimnospermas, no caso, né? Parece uma planta qualquer aí, uma angiosperma qualquer, ainda mais dado que esse grupo é o grupo dominante nas formações vegetais. Além disso, os estróbilos dessas plantas, da primeira vista, parecem muito inflorescências, né? Então aqui a gente tem um estróbilo, um eixo, que vai ter as suas folhas modificadas, os seus esporofilos, né? E esses esporângios aqui que lembram até estames, né? Então essas estruturas não são masculinas, não são inflorescências masculinas. E mesmo as estruturas femininas, né? O estróbilo feminino com os óvulos parece um cacho de algum fruto imaturo. Mas quando você olha bem, você vê que são óvulos. Inclusive, é fácil identificar isso, dada a presença das gotas de polinização no ápice desses óvulos, que quando se amadurecem, formam sementes, não frutos, embora elas sejam bem chamativas. Muito bem, então hoje é isso que nós iríamos ver, as gimnospermas, as principais características delas, um pouco da diversidade desses grupos. E agora deixo para vocês fazerem o quiz dessa semana, darem uma olhada na aula prática, que tem umas imagens a mais interessantes, com cortes das sementes, dos óvulos dessas plantas. Espero que vocês tenham achado interessante e a gente se vê na próxima semana.